Vim receber vocês hoje com a temática para uma leitura de 3 montinhos de o que que a minha sombra quer trazer para mim, o que que a minha sombra está me falando. O que que a gente quer dizer com sombra? Aquele lado inconsciente que vive se manifestando e outras pessoas conseguem enxergar, mas é um ponto cego pra gente. Então, a gente vai perguntar aqui para esses 3 baralhos a mesma coisa e vocês vão escolher um deles para te dar a resposta, tá bom? Número 1, a gente tem o Golden Art Nouveau com o meu relógio preto. Aqui, olha que relógio bonito esse para vocês darem uma olhada. Olha só que coisa mais bonita. Relógio número 2 com o tarô Illuminati. A gente tem aqui esse que foi o meu primeiro relógio de bolso. Muito bonito, né? E a gente tem o baralho número 3, que é o Rider-Waite-Smith com o Júlio Verne. Aqui. Muito bonito também a textura na traseira desse relógio. Muito lindo. Então, pessoal, grupo número 1, relógio preto, grupo número 2, relógio dourado, grupo número 3, relógio prateado. A gente vai fazer as leituras, então, para cada grupo em ordem. É só você ir para o tempo que está na descrição para poder acessar a leitura que você escolheu. E a gente se vê lá. Até já! Oi, grupo 1, tudo bom com vocês? A gente tá aqui para você que escolheu o relógio preto, que é esse relógio bonitão aqui que eu tenho, que eu acho ele muito lindo, olha só. Gravuras gregas aqui atrás. Eu não mostrei no começo, mas agora é para vocês verem, ó. Dá uma pausa aí se vocês quiserem ver. Coisa mais fofa esse relógio. Comprei numa banca. E aí, a gente vai fazer a leitura aqui então com o Golden Art Nouveau, perguntando o que que a sua sombra quer dizer para você? Ou o que que é inconsciente que tem te controlado, ou que tem te motivado nos últimos meses que você não tá vendo? É o lado sombra. E como que ele tem, às vezes, agido sem que você se desse conta. Vamos lá. Então, grupo 1, o que que tá acontecendo aí com vocês? A gente tem aqui o 6 de espadas. Eu não leio cartas reversas, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui o 6 de espadas só, vou colocar ele assim, que vocês conseguem ver, e daí ele não reflete tanto. E aí o 6 de espadas saiu aqui como a primeira carta da leitura. Bom, pessoal, tô ficando meio cego aqui, mas espera aí. Primeira carta da leitura sendo o 6 de espadas mostra que vocês, estão numa situação, por conta desse lado sombra de vocês, que leva vocês sempre a, desistirem das coisas, talvez, ou aceitarem que: "Ah, eu não sou bom o suficiente. Ah, essa coisa aqui não é pra mim. Ai, é muito difícil de alcançar, é melhor eu seguir em frente". Vocês têm um pouco essa postura por conta desse lado sombra de vocês, talvez. Vamos continuar vendo. Hum, o 10 de paus e temos aqui a carta da força. 6 de espadas, 10 de paus e a força. Pessoal, parece que tem aqui uma incapacidade mesmo, de vocês carregarem muito peso, vamos colocar assim. E isso é porque vocês sentem que a vida não deveria ser de uma certa maneira. Vocês têm aí isso não é uma leitura fácil, tá, gente? Vocês têm aí, sobre sombra que a gente tá falando, então a gente vai mexer em certos vesperos aqui. A gente tem uma resistência sua em fazer um certo esforço, grupo 1, tá? Essa resistência sua de achar que as coisas vão ser muito difíceis e daí você acaba achando 1000 motivos pra falar pra você mesmo: "Ah, é muito difícil, não quero fazer", ela vem de uma noção que você tem de que a vida deveria ser simples e de que as coisas deveriam vir fáceis pra você, e elas não vêm, grupo 1. Eu tô aqui vendo que vocês escolhem o caminho mais fácil, né, mais tranquilo. E esse lado sombra de vocês é o que faz isso acontecer. A gente já vai expandir mais aí nessa narrativa, tá, gente? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês poderem enxergar mais as cartas. O Papa, o Papa, ele é esta carta aqui que fala sobre a gente pedir conselho. O tarot tá literalmente falando para você fazer terapia, gente. O tarot tá falando que vocês precisam, na verdade, porque essa parte aqui da pirâmide que a gente tá construindo é pra achar o caminho, né, pra enxergar essa sombra, trazer ela pra consciência. E tá falando pra vocês fazerem terapia, porque o Papa é uma carta onde a gente busca conselho, aonde a gente busca orientação de algo que é maior do que a gente através
da orientação daqueles que são pontífices, né, ou pessoas que são capazes de trazer essa mensagem que a gente está buscando. Professores, psicólogos, médicos, enfim, uma orientação superior de alguém que entende do tema, né. E como a gente está falando aqui sobre uma questão psicológica, um ponto cego, que te faz querer realmente desistir de coisas e tá te prejudicando aparentemente, então eu tô falando, você precisa de alguém que seja um espelho, que te reflita isso de alguma forma, né. E tá pedindo para você buscar aí um conselheiro. Pode ser, um terapeuta da sua escolha, pode ser uma pessoa na sua família que você confia, idealmente um profissional, tá? É o que tá acontecendo aqui nessa leitura, não vou negar, mas precisa conversar, precisa tá pedindo auxílio aí, viu, gente? Falando: "Olha, eu sinto que a minha vida não tá do jeito que eu queria, eu tô insatisfeito, insatisfeita, insatisfeite, mas, eu sinto que eu não tenho a capacidade de mudar a minha vida. Sempre que eu começo alguma coisa, eu acabo desistindo. E você tem essa perspectiva sobre você mesmo, mas você não percebe que é só uma resistência a fazer o esforço necessário mesmo que você tá tendo aqui, viu, grupo 1? E o que você vai descobrir é que realmente você andou muito tempo, tentando fazer dar certo coisas que você não estava realmente engajado em fazer dar certo, sabe? Depois que você, fizer essa reflexão toda. E eu virei aqui sem querer o As de Ouros. Gente, o As de Ouros é uma carta maravilhosa e ela segue aqui essa visão que vocês têm, porque é do mesmo naipe, terra, terra, terra. Então, desculpa, parece que vocês têm o 6 de espadas, aqui é o 10 de fogo, ar, fogo, fogo, terra, 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 tá? Não tem nenhuma água aqui. O que significa que essa tristeza que vocês estão sentindo, esse pesar, pelo lado sombra de vocês, que impede vocês de fazerem mais esforço do que vocês querem, e tanto esforço quanto vocês deveriam para alcançar os seus objetivos a longo prazo, o que tá me sugerindo aqui é que vocês não conseguem concretizar, porque é isso, vocês não estão realmente focados naquilo. A paixão de vocês não vem daquilo, não tem nenhuma água aqui. Vocês não estão realmente decepcionados por não terem conseguido o plano A, B ou C. Eles foram meio que autossabotagens que fizeram vocês acharem que vocês não têm capacidade, quando na verdade vocês só estavam se dedicando a coisas que não eram realmente pra você, não eram o que você queria, né. E esse ciclo vem se repetindo, como o Papa vai dizer pra vocês, uma vez que vocês procurarem esse auxílio, né, e vocês isso é um acompanhamento, tá, porque o Papa é dogmático. A gente tá falando sobre adotar uma nova postura de vida de acordo com orientação superior, tá, que está dentro de um paradigma ali específico, ou seja, o objetivo para você pedir esse conselho é que você use esse conselho, aplique ele na sua vida e cresça na sua consciência de que você andou plantando, no lugar errado, porque você não estava interessado no que você queria, seu coração não estava ali. E o seu coração não estava ali, porque você queria validar essa ideia de que você não consegue fazer o esforço, quando na verdade, você precisa escolher fazer o esforço pela coisa certa, tá. E uma vez que você percebe isso, o caminho tá aberto para você de possibilidades, porque você vai falar: "Pomba, então, mas o que eu deixei para trás aquela época, ou aquilo que eu estava a fim de fazer, que eu estava me negando, é justamente aquilo para o que eu vou dedicar a minha rotina e o meu esforço a partir de agora", e você começa a plantar algo, tá. É muito positivo, o caminho que você tem a trilhar, se você escolher, eh, analisar melhor essa sombra, tá, e você precisa fazer isso a longo prazo, grupo 1, não é uma coisa que se resolve imediatamente só porque você fez essa leitura, é um padrão muito antigo de comportamento seu, tá, que já é estável, já é fixo na sua personalidade praticamente. Daqui é o meio de aquário, essa carta representa o 6 de espadas, né, uma carta que representa um signo fixo. Então, vocês precisam realmente ser mais adaptáveis e só vem essa consciência através da terapia, porque daí vocês vão começar a conversar e o terapeuta vai poder apontar para vocês essas nuances, né, da tua personalidade, os demoninhos que você vai matar na unha. "Olha, você percebeu que você tá fazendo isso agora? Você percebeu que você tá se sabotando agora?" E ele vai falar: "Pô, é isso mesmo, então é aqui que eu tenho que mudar". Então, façam isso, procurem esse auxílio aí, é o conselho do tarô para vocês lidarem com a sombra de vocês. Eu espero que isso tenha ajudado. Se ajudou, por favor, peço que vocês deixem um comentário aqui embaixo, um like no vídeo, que vocês sigam o canal, engajem no Instagram, o que vocês preferirem para poder dar essa ajudinha aí pro canal em retorno pela, orientação aqui que o tarot deu, tá bom, gente? Então, muito obrigado, a gente se vê na próxima leitura. Até mais. E aí, grupo 2, para você que escolheu o tarot Illuminati com o meu
Reloginho antigo e um dos meus favoritos. Eu usava esse relógio o tempo inteiro, gente, por isso que ele tá gasto assim também. Eu adoro esse relógio. Ele ainda funciona, é só pra bateria. Vamos lá, gente. Para quem escolheu o grupo 2, essa leitura aqui de novo vai falar sobre a sua sombra e o que que você faz que as outras pessoas percebem, mas você não. O que que é parte da sua personalidade que te motiva, mas é um ponto cego na sua consciência e que se você olhar, vai doer um pouco, mas você vai se tornar uma pessoa melhor fazendo essa parte de você mais consciente e aprendendo a dominá-la. Vamos perguntar então para o Tarô Illuminati. Tarô Illuminati, o que que o grupo 2 precisa saber nesse momento? Com relação à própria sombra, fala pra mim. Opa, vou pegar uma cartinha aqui do baralho. 5 de espadas e lá vamos nós. Galera, é isso, né? Leitura sobre sombra não é fácil. Que não é piquenique. Aluno número 1 também foi, foi interessante. Vamos lá, gente. 5 de espadas. A gente tem aqui você no presente é uma pessoa um pouco intolerante, eu vou colocar assim. Ou você sofre com a intolerância. Eu tô achando que é você porque a sombra é sua. Então, assim, você me parece esse, como diria o monstro do Harry Potter, esse fedelho aí de pé todo arrogante na carta. Parece você. Vamos ver aqui o que que o tarot traz pra gente de mais esclarecimentos. 3 de copas. Hum, tá. Ok, você parece ser uma pessoa festeira. Parece uma pessoa aí que tá perdendo aí na empatia. Vamos ver. O julgamento. Hum, tá. Então que a base da pirâmide aqui tá pronta, eu vou começar a ter uma conversa um pouco séria com vocês, grupo 2. Vamos comigo aqui. Me acompanha. Me acompanha que aqui é pra vocês a coisa, tá? O 5 de espadas tá falando pra mim que você é uma pessoa um pouco intolerante. O 3 de copas tá falando pra mim que o que você não vê com essa intolerância, o seu ponto cego com essa intolerância toda, é que as pessoas te acham uma pessoa um pouco antipática. O 3 de copas é uma carta de abundância, de amizade, de reunião, pra celebração, certo? É o que você tá vendo aqui, é uma cornucópia em formato de carta, sabe? E é o que você tá perdendo, é o que você não tá vendo, é o que tá inconsciente a você. Esse cara tá ignorando isso totalmente, esse anjo tá julgando isso totalmente. A verdade, grupo 2 que eu sinto aqui, é que você rejeita algumas situações e algumas pessoas, alguns tipos de cenário na sua vida por preconceito, tá? Porque o julgamento também fala sobre isso e é o que tá te mantendo cego com relação à sua empatia com os outros. Se é uma pessoa preconceituosa, grupo 2, não sei do que também, né? Não sei por que que você é preconceituoso. Mas, que preconceitos são esses que você tem? Tá na hora de pensar. Aonde que você ouve as pessoas falando, cara, você precisa ser menos cabeça dura, você precisa ouvir um pouquinho mais, e você fala. Ah, não é, ninguém é obrigado a estar certo, entendeu? Você não precisa concordar comigo, ninguém é obrigado a estar certo. E não é bem assim que a banda toca, grupo 2. Não é bem assim. Vamos ver, vamos ver. Onde que você vai achar a iluminação sobre isso? Ou seja, que atitude você tem que tomar, grupo 2? Inclusive, essa tiragem é desse baralho aqui mesmo. Perfeita. Pirâmide da Iluminação chama. O que que vocês têm que fazer, grupo 2? Ó, seguinte, grupo 2. O 7 de espadas fala pra vocês perceberem o demoninho matar na unha, no sentido de vocês vão ser pegos, vocês vão ser apontados. É uma situação que acontece, tá? É um evento que acontece, aonde vão apontar um erro que você cometeu recentemente, ok? Porque isso daqui é no presente. Esse 5 se desenvolve para esse 7. Essas duas pessoas que foram enganadas, essas duas pessoas aqui que foram ludibriadas por você, grupo 2, elas vão perceber o que aconteceu. E elas vão apontar o dedo na sua cara. Isso não vai ser confortável para você. Você tem duas opções aqui, grupo 2. O tarot tá falando para você que você tem duas opções. Se você quiser resolver esse pepino e você quiser acordar da sua sombra e parar de fazer isso com as pessoas da sua volta, que é feio, tá? Vou falar para você que é feio. Você precisa ser sincero consigo mesmo e assumir umas responsabilidades aí sobre os seus atos, viu? E sobre as suas ideias. Você falar assim, não, a minha motivação foi aquela mesmo. Foi sim, estou sendo acusado de uma coisa correta, né? Vocês estão certos. É, e não me arrependo. Ou me arrependo.
Tem que ver aí o que você quer fazer com isso. Mas o importante é ser verdadeiro. O importante é parar de ficar mentindo pra você mesmo. O importante não é nem você ser uma pessoa correta. Veja você bem. O importante não é nem você ser uma pessoa correta pra você alcançar a iluminação aqui. É só você assumir o que você fez. É só você assumir a sua motivação real da coisa. Entendeu? Que foi preconceito, que foi intolerância. Sabe? Grupo 2. Então vamos lá. Além de vocês terem que assumir a verdade do que vocês estão fazendo pra vocês mesmos e para as pessoas à volta de vocês, e de novo, vocês não precisam se arrepender do que vocês fizeram, vocês só precisam entender. O que vai chegar pra vocês, o que vai ser iluminado depois que vocês, né? O que que vai acontecer depois que vocês tomam essa consciência aí pra vocês, em relação à sua sombra? Vocês percebem que as coisas vão se mover muito mais fluidamente pra você. Você vai falar assim: nossa, eu querendo esconder das pessoas as minhas reais motivações, estava me travando muito na vida. E agora eu vejo que as coisas podem fluir com mais rapidez, tá? Então, eu acho que vocês estão se travando. Esse 5 aqui também representa estagnação, tá? E essa falta de empatia de vocês, essa falta de transparência, essa falta de sensibilidade que vocês têm, esse excesso de julgamento tá empatando a vida de vocês, tá fazendo vocês tristes, porque essas cartas todas aqui, elas são ansiosas. Essa daqui é a única que não é, e é a única que você tá perdendo, e é a única que você não tá vendo. É a comunhão com os irmãos, entendeu? Ó lá. Putz. Ó, gente, como que a gente parte daí? Tudo isso acontece e o que que você enxerga sobre você mesmo? Que você é amargo ou amarga. E você precisa superar um pouco isso. Ó, gente, essa leitura de novo, ela não é leve. E eu não tô falando isso pra vocês falarem assim: "Ah, então o tarô não gosta de mim". Não. É porque vocês precisam aprender a reconhecer que essa amargura fez mal pra vocês esses anos todos. E vocês precisam romper com esse ciclo tóxico que vocês perpetram na vida de vocês mesmos, sabe? É olhar pra essas duas taças que estão de pé, ao invés de ficar preso no amargor do passado. É a única carta de copas que saiu na consciência aqui de vocês, que vai ser revelada depois de vocês fazerem o processo necessário. E é uma carta de cura. É uma carta que requer cura. É uma carta que necessita de cura. Entende? E vai da escolha de vocês. Olha, não é um processo fácil, muitos de vocês vão querer recuar, mas eu aconselho vocês a irem em frente e assumirem aí que vocês precisam aprender a serem mais sinceros, tá? Com o coraçãozinho de vocês e dos outros à volta de vocês. A gente precisa aprender a desenvolver uma empatia. Eu tô triste com essa leitura um pouco, eu vou tirar mais uma carta pra vocês aqui de conselho do tarô, de o que que vocês têm que fazer pra realmente dar uma melhorada aí no dia a dia e tal, que dê pra dar uma aprofundada aqui, uma explicada na estratégia. 7 de ouros. É, gente, o jeito é aceitar que dói menos. Vocês precisam entender que vocês se sabotando é uma realidade. Vocês fazendo o que vocês faziam é uma realidade, foi uma realidade. Vocês precisam aceitar, falar a verdade e seguir em frente. Não tem outro caminho a não ser através do vale, viu? Vocês precisam tomar uma decisão. Isso daqui é uma coisa que o tarot tá falando que já não é de hoje, tá? E vocês estão brincando com a sorte aqui. Vocês estão ficando sozinhos, grupo 2. Não pode. O lado sombra de vocês quer isolar vocês. Parem, tá? Vamos ser verdadeiro aqui, vamos começar a ser um pouquinho mais espontâneo. Olha lá no meu Instagram, eu coloquei uma carta hoje lá, postei sobre ser espontâneo, sobre espontaneidade e inocência serem uma coisa que às vezes é a maior sabedoria que a gente tem. Vocês precisam resgatar um pouco disso, conectar um pouquinho mais com o lado mais criança de vocês. Pessoal, eu vou deixar a leitura de vocês por aqui. Eu espero que tenha ajudado, tá? Deixa aqui nos comentários se ajudou. Dá um like no vídeo, segue o canal para mais conteúdo como esse, tá? A gente vai falar sobre coisas mais leves também do futuro, viu, gente? Não é só doom and gloom, a gente vai falar sobre temas mais tranquilos também em outros momentos, ok? É que esse daqui um de vocês pediu, eu falei assim, vou pôr. Então, eu vou partir para a próxima leitura. Engaja aí com o vídeo se você puder. Me chama para leituras particulares se quiser aprofundar. E a gente vai se falando. Até mais, gente. Tchau, tchau. Oi, grupo 3. Vocês que escolheram o reloginho prateado do Júlio Verne. Olha que coisinha mais fofa esse relógio. Adoro ele. Aqui, ó. Vocês que escolheram o tarô Rider-Waite-Smith. Classicão. Vamos lá, essa leitura é pra vocês. A gente vai ver aqui o que que o lado sombra de vocês tem feito vocês fazerem, que é um ponto cego da consciência de vocês que precisa vir um pouco à tona pra você poder melhorar a tua vida, tá bom? Então vamos ver.
Vamos ver aqui o que o teu lado sombra quer te falar. Eita, 7 de ouros. Não é a primeira vez que eu vejo essa carta hoje. Vamos ver aqui. 7 de ouros, o que que tem a mais? É que vocês estão, tá, meio travados no trabalho, a área profissional de vocês é estagnada, vocês estão insatisfeitos com a rotina de vocês e não conseguem mudar, e o lado sombra de vocês faz vocês ficarem presos em ah, trabalhos infrutíferos, em perseguindo objetivos infrutíferos. Vamos ver. Grupo 1 tava com uma vibe parecida. Vamos ver aqui. Olha lá. 10 de copas. É o que vocês estão perdendo. Olha, gente, vocês estão perdendo de alcançar realização mesmo familiar, financeira. Essa coisa da visão a longo prazo que a gente tem de casa, carro, 2 filhos, um cachorro. Essa coisa, assim, idealizada, vocês têm pra vocês, assim, pra vida de vocês têm essa idealização. Mas vocês não conseguem alcançar, e o lado sombra de vocês, ele tá falando que é meio que pra impedir isso, é quase como se sentindo insuficiente pra alcançar isso, né? E se sabotando aí, ficando preso numa situação, estagnado numa situação, e eu acho que é uma situação específica ou algumas relacionado mesmo a finanças aqui. A gente tá falando de trabalho, provavelmente. Você quer sentir essa satisfação do trabalho poder prover pra você uma rotina que você possa desenvolver de família mesmo, que você sente que você não tem. Vamos ver aqui. Opa! A gente tem aqui o As de ouros e o 5 de paus. Tá, que viraram os dois. Eu ia pegar primeiro o As de ouros, o 5 de paus virou junto, a gente põe em sequência. O As de ouros, grupo 3, tá falando pra mim que o que mantém vocês nessa situação insatisfatória é dinheiro. Pode ser que vocês estejam num trabalho onde vocês até ganham bem o suficiente, mas é um bem o suficiente que não compensa o desgaste que vocês têm, que acaba gerando gastos excessivos com bebida, gastos excessivos com ahn, vícios, gastos excessivos com coisas que você não precisava estar gastando, joguinho, sabe? Coisa idiota mesmo, coisa que você não precisa ficar jogando dinheiro fora e você fica, porque você tem esse dinheiro extra e você só tem esse dinheiro extra porque você está se mantendo nesse lugar horrível que você não quer ficar. E você sente que ele não te permite criar a rotina de família que você gostaria, e daí você evita isso bebendo, fazendo outras coisas aí pra se manter ocupado. Você precisa começar a mudar um pouco de atitude, o grupo 3. Eu sinto que vocês estão muito abatidos, porque esse 5 de paus aqui, ele significa briga muitas vezes, né? Mas ele saiu na posição do que fazer pra achar a iluminação, ou seja, que energia que vocês têm que engajar aqui? Vocês têm que começar a entrar em conflito um pouco com essas ideias, começar a questionar as coisas aí, pô. Vocês precisam começar a bater de frente com umas pessoas aí. Parece que tem gente no ambiente de vocês que é folgada com vocês, que faz vocês realmente sentirem que a sensação do prazer daquilo que vocês fazem, que vocês queriam estar fazendo, tá sendo drenada. Sabe? A paz, a energia do lugar é toda drenada porque tem gente fazendo bullying com vocês. Mas se você for até um superior seu e reclamar, por exemplo, entende? Se não tiver esse apoio, RH. Se não tiver esse apoio, muda de empresa. Entendeu? Mas você precisa começar a bater de frente. Mas não muda de empresa quieta, não. Vai lá e fala o seu. Vai lá e fala. Fala, não precisa fazer escândalo, mas vai lá e fala: olha, é isso aqui que tá acontecendo. Eu sou uma profissional digna. Eu sou um profissional digno e eu não mereço isso aqui, não. E sai. Entende? Preserva o teu ego um pouco. Você parece uma pessoa que escolhe não preservar o teu ego, grupo 3. Para com isso, pô. Teu lado sombra aqui é uma coisa que te deprime, é uma coisa que te põe pra baixo, é uma coisa que baixa a autoestima isso aqui, que não, 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 não. Não quero isso pra vocês, não. Não quero isso pra vocês, que eu tô sentindo uma energia muito gostosa aqui da personalidade de vocês, vocês ficarem aí presos nessa depressão. Para com isso, levanta essa cabeça. O que que vai ser revelado pra... Ó, 7 de... Olha, eu tô falando, isso aqui é outro baralho. 7 de espadas. O que vai ser iluminado a partir do momento que você bater de frente é a falcatrua. Você vai perceber como que você estava sendo manipulado, porque as pessoas não vão ter muita resposta para o que você rebater, entendeu? E aí você vai falar, porra, eu sempre tive medo de, desculpa, sempre tive medo de argumentar isso, porque eu achei que essa pessoa ia me abandonar. Eu achei que essa pessoa ia fazer tal coisa. Eu achei que essa pessoa tinha um argumento. E não, na verdade ela tava só me manipulando. Na verdade ela tava só vindo pra cima de mim e me fazendo de gato e sapato e eu aqui deixando. Entendeu? Então você vai matar na unha o demoninho. O 7 de espadas aqui, diferente do grupo 2, ele tá falando de outras pessoas. Ele tá falando do que vai ser revelado em relação à sua relação com outras pessoas.
E é realmente gente te passando a perna, sendo inverdadeiro, faltando com a verdade com você, entendeu? E querendo te apaziguar, depois puxar seu saco, falar assim: "Não, mano, não é bem assim, sabe? Eu não falei isso pra ele não. Veja bem, porque te contaram, mas não foi bem assim a história", entendeu? Cai nessa não. Você sente que a pessoa estava te maltratando, você sente que você tá sendo pisado há um tempo, você precisa dar uma acordada, grupo 3. Precisa dar uma acordada aí, vamos parar de ser capacho dos outros, que é a sua rotina de trabalho que tá em jogo aqui, grupo 3. Pra você é trabalho mesmo. Você acha que eu tô falando com alguém de terra aqui, que não é possível. Tem muito, é muita terra. No grupo 1 também tinha bastante terra, mas vocês parece que são a coisa. Porque o que é revelado a partir daqui é a sua gana de querer trabalhar para construir o seu próprio futuro aqui, entendeu? O seu lado sombra, ele te deixa um pouco acuado demais, grupo 3. Mas você precisa começar a trabalhar com mais afinco, com mais vontade para você poder entregar os resultados que você quer e que você sabe que você é capaz de entregar. Você não é incapaz não, mas tem gente cometendo bullying com você no teu ambiente de trabalho, tem gente aí pisando e te usando mais do que deveria, e você precisa rebater, você precisa brigar por você mesmo, grupo 3. Você precisa aprender a brigar por você. Precisa aprender a brigar por você. Então vamos nessa? Vamos pegar a mãozinha, levantar e falar assim: a próxima vez que você vier falar comigo assim, eu vou no RH. Repete comigo. A próxima vez que você falar comigo assim, eu vou no RH. Aí você repete isso até você conseguir gritar. Aí, do jeito que você praticou, quando vierem te encher o saco, você faz igualzinho na cara da pessoa. Você vai ver como não muda o resultado? Faz isso. Faz isso, pra você ver se não muda. Então, grupo 3, eu espero que isso te sirva pra você aplicar em outras áreas da sua vida, se não era sobre trabalho, mas eu acho que é, pra maioria aqui que tá vendo esse grupo. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou deixar a tua leitura por aqui, tá? A gente se vê numa próxima. E, por favor, engaja com o vídeo, dá um like, um comentário, compartilha com quem você acha que precisa ouvir alguma mensagem daqui, tá? Que gostaria. E me chama para leituras particulares, se vocês quiserem aprofundar essas temáticas aqui. Eu tenho um catálogozinho que eu posso mandar para vocês, que foi produzido pelo meu marido. Então, até uma próxima. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.